Pronto. Bom, bom dia a todas e todos. Hoje a gente vai dar início a mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia, com um tema muito up-to-date, né? Que é a parte da cirurgia robótica na ginecologia e oncologia ginecológica. E para isso eu tenho o prazer de trazer aqui com vocês 2 professores, que além de professores são excelentes cirurgiões, o professor Brito, da uroginecologia, né, da nossa área de ginecologia, e o professor Torres, que é da parte da oncologia ginecológica, e que é um colega meu, né, de tantos anos, né, Torres? Quando eu era residente, o Torres era aluno, daí eu lembro do Torres residente aqui, muitos anos, a gente nem se encontra tanto aqui no departamento, porque a gente fica em áreas diferentes, mas é um prazer enorme ter vocês 2 aqui conosco, falando de um tema tão novo, tão importante, e que pode trazer tantas melhoras, né, nos cuidados cirúrgicos para as nossas mulheres, certo? Eu vou já passar a palavra para vocês, só vou antes lembrar a todos, né, e todas, que o chat está aberto, vocês podem fazer as perguntas no chat, que depois, entre eles, o professor Brito e o professor Torres vão lendo e respondendo as questões que foram colocadas aqui, e é isso, espero que todos aproveitem a reunião, e passo já a palavra para vocês 2, para não tomar o tempo de vocês. Brito, você está sem som. Deixa eu colocar aqui, conseguem ver a minha tela agora? Sim, está perfeito. Então, perfeito. Bom dia a todos e todas. Obrigado mais uma vez, professora Fernanda, pelo convite para estar na reunião do Departamento de Tocoginecologia. Também queria agradecer ao professor Torres por estar junto comigo para a gente discutir esse assunto, que é um assunto que a gente vem discutindo internamente dentro do departamento, do conselho, que é a questão da cirurgia, né, ginecológica, seja benigna ou oncológica, está antenada aos avanços que vem acontecendo no mundo. E a robótica é um procedimento que vem sido cada vez mais incorporado em diversos lugares do mundo, e o Brasil é o país da América Latina que mais realiza esses procedimentos. A gente sabe que dentro do prisma do Sistema Único de Saúde ainda é raro o número de hospitais que têm a aquisição desse aparelho, por questões de custo, principalmente, mas a gente acredita que com a quebra das patentes isso venha a ficar cada vez mais popular. Então, eu acredito que a robótica hoje é a laparoscopia de 30 anos atrás, né? Então, a gente tem muito a evoluir. Eu sou cirurgião ginecológico, eu vou começar falando de robótica e ginecologia, depois o professor Torres vai me complementar, falando a parte de oncologia pélvica e mastologia, e vai falar também o que a gente vem tentando dentro do ambiente da FCM, junto com o complexo do HC, em evoluir em relação a essa questão. Então, eu vou primeiro apresentar a parte de conceitos gerais e de ginecologia. A cirurgia padrão da ginecologia é a retirada do útero, né? Então, eu começo a minha fala falando realmente, comentando sobre a primeira esterectomia robótica, né? Que foi feita em 1998 e publicada em 2002. Essa foi a primeira cirurgia. Esse sistema em que foi feita a primeira cirurgia já é o protótipo do principal robô disponível no mundo, que é o robô do grupo Intuitive, que é o sistema Da Vinci. Esse sistema ele foi aprovado em abril de 2005 pelo FDA, que é a Federal Drug Administration. Ele foi se baseando em cirurgias, no estudo de cirurgias urológicas, ginecológicas e gastrointestinais, principalmente a cirurgia bariátrica. Esses dados da parte de ginecologia que foram utilizados foram dados preliminares de miomectomias e esterectomias feitas da Universidade de Michigan, e atualmente, quase 20 anos depois, a gente pode dizer que já tem mais de 9 milhões de procedimentos no mundo feitos com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela é uma cirurgia feita com a utilização de um instrumento, que é o robô,
essa utilização do instrumento, que é o robô, ele pode ser feito in loco, ou seja, no local onde esse robô está instalado, ou ele pode ser feito à distância, que é o que a gente chama de telementoria. Existem já relatos de cirurgias robóticas feitas à distância, então com o robô estando, por exemplo, nos Estados Unidos e você estando na Europa ou na Ásia, mas a cirurgia robótica à distância ainda não é uma realidade de forma geral. O que existe de forma geral é a utilização do robô como objeto e você realizar a cirurgia em loco. A cirurgia robótica é nada mais do que a utilização de 4 braços, que são braços instrumentais que vão ser acoplados de forma laparoscópica, ou seja, a gente realiza o início da cirurgia da mesma forma como numa cirurgia laparoscópica. Essa paciente faz uma anestesia geral, é entubada, é submetida a um pneumoperitônio, através desse pneumoperitônio é feita a colocação dos trocáteres e nesse momento é que você tem a instalação dos braços robóticos depois de ter confeccionado toda essa posição do pneumoperitônio. A organização desse processo todo gera um tempo extra a mais, que a gente vai mostrar agora o vídeo, que é o que o professor Torres preparou numa cirurgia dele recente, que chama de docking. E o principal robô da cirurgia robótica, agora a gente não vai mais ter um robô, mas vamos ter vários, é do grupo da Intuitive, que é o sistema Da Vinci. O sistema Da Vinci, nesses 20 anos, apresentou 4 gerações. Ele começou com o Classic, agora ele tem o S, o SI e o XI. Atualmente, nós estamos na 4ª geração de robôs Da Vinci, onde a gente está falando do XI, e para ainda, em vários lugares do mundo, a certificação robótica ainda é muito ligada a essa indústria. A ideia é que, cada vez mais, essa certificação ela passa a ser ligada às sociedades científicas, para que isso se popularize mais, de uma forma maior, a utilização desse dispositivo. Em muitos lugares, o módulo de treinamento começa online, alguns presenciais, para depois que a pessoa se instrumentaliza do conhecimento teórico a respeito de como mexe com o maquinário, você passa a conhecer a evidência a respeito da técnica na sua área e, por fim, o treinamento através de simulação e a proctoria, que é o quê? O proctor é um expert em cirurgia robótica, o professor Torres é um proctor, onde ele vai junto com o cirurgião ajudá-lo a fazer essas cirurgias e supervisioná-lo para de capacitá-lo em cirurgia robótica na sua área. Então, nós temos o console do robô, onde o cirurgião opera. Ele pode operar com console auxiliar, se ele quiser. Ele tem um auxiliar para organizar os 4 braços adicionais do robô, que é nesse momento que a gente chama de docking. Tem o rack, exatamente como o rack laparoscópico, com um sistema de vídeo, e o espaço da anestesia. Pelo fato de você ter um armamentário maior nesse local, isso gera uma necessidade de um espaço maior. Vejam que aqui o vídeo do professor Torres mostrando exatamente o docking, que é o posicionamento desses 4 braços na paciente, e veja que uma vez que você posiciona esses braços, a organização desses 4 braços, você não consegue mais mudar a posição desse paciente, né? Então, esse docking, ele deixa, isso seria uma desvantagem, a posição fixa de Trendelenburg. Mas uma coisa que fascina na robótica é a questão da ergonomia do cirurgião, é a questão do cirurgião poder ter a tranquilidade de não ter as nuances de tremores em mexer nesses braços, porque esses braços estão fixos, aonde a mobilidade acontece basicamente na extremidade dos instrumentos utilizados. E os instrumentos cada vez mais ganham poder em relação à mobilidade, à dexteridade, à precisão de movimento. Esse é uma evolução de um conjunto de instrumentos que a gente chama de EndoWrist, onde ele tem a possibilidade de tornar a precisão dos movimentos maiores. Cada vez mais a gente tem robôs com mais facilidade. A quebra dos robôs aconteceu, a quebra das patentes em novembro de 2020, recentemente. Então, mais robôs estão surgindo no mercado. Robôs que se utilizam de consoles, onde você tem que apoiar a sua visão nesse console para enxergar. Robôs que utilizam óculos, porque uma das vantagens da cirurgia robótica é a visão 3D. Você utiliza essa visão para enxergar, né? E as variedades de robôs cada vez mais são diferentes. Então, o Versus, por exemplo, que é um robô produzido pela CNR, que é uma empresa, eu não lembro se é inglesa ou israelense, eu acho que é inglesa,
pelo menos o CEO da CMR é um uroginecologista, é o Mark Zweck. É uma empresa que ela lançou agora recentemente, a gente já tem Versus em São Paulo, onde você utiliza o console, mas você necessariamente não precisa apoiar o seu rosto no console, você utiliza um óculos. E a vantagem do Versus é ter um tamanho de braço, né, menor que em relação ao sistema da Vinci. Então, agora, a evolução, vejam que o tamanho do material utilizado no Versus é muito menor do que o docking, por exemplo, do XY da Vinci. Então, a ideia é cada vez mais diminuir instrumental na utilização dos robôs. Um outro sistema que foi, inclusive, criado para algumas cirurgias vaginais é o Omnis, que é um sistema criado por uma fábrica israelense. E o Omnis ele tem uma evolução muito interessante do EndoWrist, que é exatamente a capacidade de você ter uma modificação conformacional realmente das extremidades dos instrumentos, a ponto de você poder fazer as cirurgias por via vaginal, mas com caráter robótico. Tá? A MEME, que é uma empresa que ela evoluiu consideravelmente nas simulações. Existe simulador do próprio DaVinci, mas existe o simulador da MEME, que é um simulador mais barato de cirurgia robótica, e a evolução tecnológica da MEME, que foi muito maior que a evolução tecnológica dos simuladores do DaVinci. Então, existe agora uma situação de compra de empresas dentro dessa indústria de cirurgia robótica, né? Onde, teoricamente, a tecnologia cada vez mais só vai aumentar. Vejam que os braços são humanoides e geram uma facilidade maior do que a mobilização dos braços em relação à cirurgia do console do Da Vinci. O Torres ele vai comentar mais sobre a utilização, provavelmente, do console do que eu, senão eu vou demorar muito e vou tirar a parte dele. Eu quero que ele comente a vivência dele, que é extremamente importante. Mas o Omnis, eles também vem surgindo como uma opção de transformar a vida robótica. E a gente tem mais modelos aí com vistas a sair. A gente tem o Hugo, que é um robô da Medtronic. A gente tem o Otava, que é um robô da junção do Google com a Johnson Johnson. A Johnson Johnson gastou milhões na confecção desse robô com o Google. Então, a gente ainda tem mais um modelo chinês. Então, a gente tem na expectativa de ter uns 6 a 7 modelos de robô disponíveis no mercado daqui a uns 3 anos. Qual seria a vantagem, então, da robótica? Ela gera ergonomia para o cirurgião opera sentado, e ergonomia é uma coisa importante, porque na laparoscopia a gente sabe que existe um aumento de lesão de ombro, lesão de plexo braquial, depois dos 40 a 45 anos, isso já é demonstrado na literatura, e para o cirurgião vaginal existe também para o auxiliar do cirurgião vaginal, uma piora nas queixas cervicais, de cervicalgia e também de plexo braquial no cirurgião vaginal. Então, a vantagem da robótica é que ela gera uma ergonomia para o cirurgião. A outra coisa é a questão, como eu comentei, de retirar o tremor fino, possivelmente presente, né, das cirurgias à distância, que é a telepresença e telementoria, a visão 3D, os 7 graus de liberdade que você tem na movimentação rotacional. E existe uma suspeita, mas ainda não com trabalhos muito robustos, mas que a robótica facilitaria a curva de aprendizado do cirurgião laparotômico para via minimamente invasiva, embora alguns cirurgiões discordem disso. A desvantagem é que, em relação à laparoscópica, para algumas cirurgias, a robótica, você perde a noção de tato sobre o tecido manipulado. Então, por exemplo, numa endometriose, onde você percebe aquela área mais endurecida do ligamento intersacro, na robótica isso seria uma desvantagem, né? Porque você não pode mexer na posição da mesma vez que você fixa os braços instrumentais do robô. Existe também uma tendência de você individualizar as cirurgias, né? Por quê? Porque nem toda cirurgia você vai encontrar uma vantagem de fazer robótica em cima da laparoscópica. O terceiro motivo colocado aqui, mas que na minha opinião primeiro, é a questão do dinheiro. O robô atualmente, com a inflação, com tudo, ele varia de 12 a 15 milhões de reais. E um gasto mensal de troca de material e equipamento, ele pode gerar um valor em torno de 80 mil reais por mês, dando um total de quase 800 mil reais por ano. Então, quando a gente pensa
que muitos hospitais não compram robôs, outros eles tentam fazer um sistema de comodato, de aluguel desse robô, e tentam compensar com o volume cirúrgico. Isso para o sistema único, onde não existe não existe essa questão, como no sistema privado do pagamento, isso, infelizmente, e com a situação que a gente vive no SUS, é mais difícil da gente adquirir, né? Os hospitais públicos que têm robô, todos geralmente são garantidos ou por PRONON ou por algum tipo de viés de emenda parlamentar. Então, realmente, a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. E os primeiros trabalhos que sugeriram uma boa resposta da robótica tinham um viés industrial forte, o que pode influenciar resultados, mas agora a gente está cada vez mais tendo trabalhos sérios. A primeira cirurgia robótica no Brasil foi feita em 2008 no Einstein, então nós temos aí 13 anos de cirurgia no Brasil, né? O país da América Latina que mais fez cirurgias robóticas foi o nosso, mais de 30 mil. Atualmente, até junho, nós tínhamos 83 aparelhos espalhados no Brasil, com mais de 1.200 médicos certificados em 14 especialidades médicas. A gente tem poucos hospitais do SUS, né? A gente tem o Pedro Ernesto na UERJ, a gente tem o ICESP, a gente tem Barretos. O Einstein, atualmente, é o local onde tem o maior centro de treinamento, com 3 sistemas e 12 simuladores, mas a gente também tem IRCAD em Barretos, a gente tem IRCAD no Rio, a gente tem outras pós-graduações abertas, e a gente em breve vai ter um curso de capacitação em robótica, que o Torres vai comentar. A robótica, para o cirurgião de alto volume, ela tem sido um instrumento extremamente interessante para fazer a transição em um serviço aonde a gente tem a possibilidade de disponibilização. Então, nesse trabalho feito nos Estados Unidos, aonde a gente divide as cirurgias por forma de realização, vejam que houve uma queda importante da cirurgia abdominal aqui, ó, de esterectomias, onde nesse estudo multicêntrico, em 2005, 60% das esterectomias eram abdominais. Em 2013, ela caiu para 22%. E se a gente olhar a seta verde e a seta verde é de laparoscopia, a seta azul a curva azul é a curva de robótica. Então, sem sombra de dúvida, o que a gente consegue perceber por esse gráfico é que a queda da via abdominal se deve à subida da curva robótica. Então, provavelmente, muitos cirurgiões de alto volume transicionaram para a via minimamente invasiva através da robótica. Tá? E o mais interessante desse trabalho, os casos escolhidos para da via robótica nesse trabalho foram os mais difíceis. Foram mulheres com obesidade mórbida, com aderências intraabdominais e que tiveram menor complicação intro- ou pós-operatória. Então, parece por esse trabalho que a via robótica ela é um excelente para o cirurgião de alto volume. A gente não tem trabalhos com cirurgião de baixo volume no sentido de comparar. O que é o cirurgião de alto volume? Isso vem se falando muito fora do Brasil. É o cirurgião que opera de uma forma volumosa mesmo, por semana. Não é, essa definição varia muito de trabalho para trabalho, mas, de forma geral, o cirurgião que faz mais de 20, 30 ou 50 cirurgias por ano já é considerado um cirurgião de alto volume. Tá? Tem pessoas que só fazem uma esterectomia por ano, uma esterectomia a cada 6 meses. E para esses cirurgiões, que são considerados baixo volume, a chance, isso já está demonstrado na literatura, de complicações é maior. Esse trabalho que analisa aqui mortalidade, ele pegou 21 artigos em ginecologia benigna e ele encontrou uma taxa geral de mortalidade, sendo que a menor foi na esterectomia e a maior foi em cirurgias de massas anexiais e sacrocolpexia, porém, comparativamente, entre as vezes laparoscópica e robótica, não houve diferença. O que a gente tem de dados em relação à ginecologia benigna? Ainda não temos dados que realmente digam que essa cirurgia é primordial fazer com robótica. Existem algumas doenças em que não se percebeu diferenças e existem doenças em que a utilização da robótica é interessante. Então, para a endometriose, o que a gente tem? Essa revisão sistemática, que só incluiu um estudo randomizado, porque só existe esse estudo randomizado, com 1.527 pacientes, eles não viram diferença entre fazer laparoscopia robótica na endometriose com relação à taxa de conversão, perda sanguínea, complicação intraoperatória e pós-operatória e tempo de hospitalização. Então, a não ser a questão do tempo operatório. O tempo operatório foi maior na cirurgia robótica do que na cirurgia laparoscópica. Mas isso, eu volto a falar para os senhores, é uma questão de tempo.
No início dos trabalhos entre cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta, o que era maior era também o tempo operatório. Hoje a gente não vê diferença de tempo operatório entre esterectomia laparoscópica e aberta, por exemplo, tá? Porque a grande maioria dos serviços já adquiriu material como pinça de alta energia e curva de aprendizado também. No prolapso genital, quando a gente fala de prolapso uterino, fazer a promontofixação, a sacrocolpexia, seja por via robótica, seja por via laparoscópica, a gente realmente não vê muita diferença, a não ser numa coisa. Quem faz a sacrocolpexia por via robótica, ela tem menor taxa de conversão e menos perda sanguínea que na via laparoscópica, essa meta-análise agora de junho também, embora ela também tenha uma qualidade de estudo baixa, igual essa revisão também aqui, como a gente pode ver aqui nesse gráfico do risco de viés. Quando a gente analisa esses fatores associados à conversão na promontofixação, a gente verifica que quem era obeso ou quem tinha uma grande quantidade de aderências eram fatores de riscos associados à conversão. Veja que a taxa de conversão na sacrocolpexia foi de 1,33 versus 7% na via laparoscópica. Então, a promontofixação, que é uma cirurgia que corrige o prolapso da vagina ou do útero, amarrando essa vagina próxima ao promontório com interposição de uma tela, ela é mais benéfica para a mulher no sentido de conversão ser menor na via robótica do que na via laparoscópica. E também até existe umas discussões se ela também, para o cirurgião, do ponto de vista de manejo, ela não seria melhor. Quando a gente analisa mioma e a miomectomia, será que fazer isso por robô ou por laparoscopia tem diferença? A princípio, não foi vista uma diferença em relação à laparoscopia, a não ser que o robô demore um pouco mais e sangue um pouco menos em relação à laparoscopia. Tá? O robô, a princípio, tem menos 100 ml de perda, aumentou em 1h20 a cirurgia, teve menos duração de internação hospitalar e complicação de transfusão. Então, a miomectomia de todas as doenças, as patologias que vão ser operadas, é a que apresentou um benefício maior em relação à laparoscopia, embora a gente precise de confirmação desses trabalhos. Porque uma perda de 100 ml a menos, apesar de não ser tão abundante essa diminuição de perda, pode fazer, no final, alguma melhora no sentido de internação. Se você sangra menos, se você deixa a paciente menos internada, tem menos transfusão, menos risco de transfusão, em relação à via aberta, a robótica seria melhor. A Cochrane, quando ela faz revisões sistemáticas, diferentes das que eu apresentei aos senhores, ela normalmente só inclui estudo randomizado controlado. Então, a conclusão da revisão da Cochrane sobre o assunto em ginecologia benigna é que a grande maioria dos trabalhos não vê diferença entre os grupos, seja robô para laparoscópica em qualquer situação. Então, robótica e laparoscópica para doença benigna não foi visto diferenças, robótica e laparoscópica para saco-corpo não foi visto diferenças, robótica e laparoscópica para endometriose sem diferença, mas é apenas um trabalho, um RCT, e para doença maligna, nos estudos randomizados, em relação à robótica versus a via aberta, para a oncologia ginecológica, eles já encontraram que foi mais retirados linfonodos na via aberta, porém, menor custo e mais tempo operatório na robótica. Eu vou deixar para o Torres comentar a questão da robótica, principalmente na questão do câncer de endométrio, que eu acho que ele tem muito a contribuir nessa questão. Então, para finalizar minha apresentação, o que eu queria dizer é que a robótica é uma via de acesso, ela veio para ficar, eu acredito que é uma questão de tempo, mas a gente não sabe precisar isso, porque a gente sabe que custo é uma situação muito difícil de negociar, né? Mas a gente acredita que com a popularização dos dispositivos, o custo caia e ele se torne mais acessível. Ele ainda não é mais acessível para a grande maioria dos lugares. No Brasil, nós temos 80 robôs contra os Estados Unidos, que tem mais de 3.000. Em ginecologia benigna, não temos muitos resultados sugeridos benefícios superiores à laparoscopia. Então, o que o nosso serviço vem investindo é na melhoria do material laparoscópico, que é uma coisa que é disponível, que é uma coisa que a gente pode treinar nossa equipe inteira para poder causar um benefício maior de acesso à via minimamente invasiva para as nossas pacientes. É um aparelho e não vai operar no lugar do cirurgião. Essa é uma pergunta principalmente das pacientes. Elas acham que é um robô que vai operá-las. E a gente sempre explica, olha, não é um robô, o robô é uma via de acesso. E é uma coisa que a gente também explica para o cirurgião. Muito colega procura o robô, com zero experiência de laparoscopia, achando que o robô vai tornar o cirurgião laparoscópico. Então,
a gente precisa ter a ambição, o interesse de transicionar para a via minimamente invasiva. Se o cirurgião não tivesse interesse, a máquina não vai transformá-lo. Então, é claro que pode ser que a máquina facilite essa transição, mas precisa haver o treinamento por parte do cirurgião para acontecer isso. O que eu tinha para falar era isso, com a palavra eu queria passar para o Torres. Obrigado pela atenção, pessoal. Torres, se quiser compartilhar, pode compartilhar, gente. Compartilhem minha tela. Eu não sei se eu estou compartilhando. Agora tá, estamos vendo o seu PowerPoint, mas ainda não foi na apresentação. Agora a gente está vendo o modo apresentação, mas está, acho que no último slide. Muito obrigado. Melhor voltar, né? Obrigado. Bom, eu primeiro quero parabenizar o Brito, que brilhante apresentação. Vai ficar muito fácil agora falar, vai ter pouca coisa para acrescentar aí. O professor Brito falou muito bem, o que ele disse é um resumo amplo aí do que é realmente a cirurgia robótica, deixou muito claro tudo isso. Eu quero agradecer a Fernanda, quero agradecer o Brito também, a todos aí pelo convite, enfim, pelo privilégio de estar aqui. Eu sou formado aqui, essa é minha casa, eu sou um dos responsáveis pela cirurgia oncoginecológica do nosso departamento, e é uma honra enorme estar aqui com vocês, primeiro dizer isso. Não tenho nenhum conflito de interesse, e vou tentar fazer um breve resumo, só acrescentando aquelas lacunas aqui que sobrou para falar da parte oncológica, um pouquinho da história e da robótica. Esses números são impressionantes, né? Em 2018, a gente tinha cerca de 590 mil cirurgias ginecológicas no mundo feitas por robô, hoje mais de 1 milhão. 60% delas são oncológicas e boa parte, a maioria, já são feitas na plataforma XI, essa última plataforma que o professor Brito acabou de falar para a gente. Só completando um histórico para os nossos alunos, principalmente, aqueles que não têm muito contato com a robótica, de como chegou naquela plataforma da Vinci que o professor Brito falou. Eu acho que o grande salto que nós tivemos foi o chamado Minuto de Ouro na Segunda Guerra Mundial, que era uma ideia de tirar ao invés de levar o soldado acidentado para um hospital, uma estrutura longínqua, trazer a sala de cirurgia para dentro do campo de batalha. E isso foi uma ideia de, vamos dizer assim, tornar portátil a sala cirúrgica. Essa ideia, eu acho que foi a principal que originou uma mudança nos paradigmas da cabeça nossa, dos médicos, de uma forma geral, por necessidade, infelizmente, por questão de guerra, mas foi uma necessidade que acabou levando a esses conceitos que nós temos hoje. Paralelo a isso, na década de 50, começou a corrida espacial, a NASA foi criada em 58, com necessidade de melhoria de telecomunicação, de microcâmeras, de câmeras, mais ainda, necessidade de telepresença do médico. O médico passava a ser necessário fazer consulta até mesmo para um ser humano que era mandado para fora do planeta e que precisava muitas vezes de uma orientação de algum médico, ainda que por teleorientação. Esses dois nomes, Scott Fischer e Phil Green, foram muito importantes no desenvolvimento da robótica e medicina. Esse primeiro desenvolveu a tela tridimensional e Phil Green desenvolveu a telemanipulação robótica. Tudo que nós conhecemos hoje de manipulação à distância de robô foi desenvolvido, os princípios por ele, e foi daí que começou a desenvolver a chamada era robótica em medicina. Esse é o primeiro robô que se tem conhecimento, era chamado Puma, que é uma abreviatura em inglês nesses termos que estão aqui, e o Imperial College, na Inglaterra, foi o primeiro a utilizar esse robô para biópsias neurocirúrgicas, que foi um sucesso na época. Esse foi o primeiro robô que teve o selo FDA Approved, era um robô para cirurgias ortopédicas, para prótese de quadril, existe até hoje, mais desenvolvido, como está aqui, mas o protótipo original era bem mais rudimentar. Na década de 90, nós tivemos o grande boom da tal da era robótica, com mudança de paradigma de fato. Ali os Estados Unidos criavam a DARPA, que é um departamento de
defesa aeroespacial e investiram muito dinheiro no desenvolvimento de tudo que pudesse estar ligado a isso. E foi o que fez desenvolver a robótica em medicina. Na época foi criado o chamado conceito mestre-servo, que é o conceito que nós usamos hoje no robô, de se controlar através de um outro dispositivo, um dispositivo primário que irá fazer algum tipo de atuação, no caso, uma cirurgia. Esse é o primeiro robô que foi projetado com esses conceitos, era chamado de AESOP 1989, esse AESOP foi evoluindo, em 96 já se tinha o AESOP HR, que tinha um controle de voz, e aí o cirurgião conseguia controlar a câmera com comandos de voz. Isso fez com que se criasse o conceito de ter uma cirurgia laparoscópica, uma cirurgia minimamente invasiva, o cirurgião controlando tudo, controlando a câmera sem necessidade de assistente, controlando todos os braços e controlando o desenrolar da cirurgia sem a necessidade de uma ajuda externa. Essa foi o que deu origem à ideia dos robôs atual. Essa mesma empresa que criou esse robô criou o Zeus System, que foi o primeiro protótipo, aquele que o professor Brito falou aí, que deu início à robótica atual. E a primeira cirurgia robótica, para os que quiserem ter isso como conhecimento, foi uma anastomose tubária feita na Cleveland Clinic com esse equipamento aí. Em seguida, a Intuitive Surgical, que foi criada na Califórnia em 95, já tinha desenvolvido bastante seu programa de robótica e apresentou esse primeiro protótipo que o professor Brito falou e foi aprovado pelo FDA, o primeiro robô aprovado para multicirurgias em várias áreas. Em 2006, a plataforma da DaVinci-S, em 2009, a DaVinci-SI, que até hoje tem bastante dessas plataformas espalhadas e atuantes pelo mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, já apresentava melhoria de todos os sistemas, aquelas melhorias que o Dr. Brito mostrou ali nos vídeos, independência de braço, melhoria óptica, resposta rápida dos pedais, e recentemente, em 2014, o DaVinci de nova geração, o XI, da quarta geração, uma plataforma multiparametrial com interface de imagem, com possibilidade de mapeamento do sistema linfático intraoperatório, fez com que essa plataforma realmente se firmasse no mundo inteiro. E hoje é a única plataforma, vamos dizer assim, que tem disponível em larga escala em todo o mundo. Outras plataformas estão vindo, mas a plataforma DaVinci, de fato, ganhou uma evolução muito grande, principalmente porque ela permite, com a redução do tamanho das pinças, como mostrou o professor Brito, operar em cavidades com uma pinça muito próxima da outra. Isso faz com que a gente opere em praticamente qualquer cavidade, ou até cirurgias de superfície, por exemplo, a adenomastectomia, que já é praticada com o mesmo sistema DaVinci-XI. Aqui mostrando os três componentes do sistema, o esqueleto robótico, que vai direto ao paciente, o carrinho de visão, o carrinho onde as duas óticas são acopladas para a visão tridimensional, e o console do cirurgião que irá controlar a distância. Essa visão tridimensional é uma visão privilegiada e tornou a cirurgia robótica, vamos dizer assim, muito mais facilitada. É o que torna a cirurgia robótica um diferencial na cirurgia minimamente invasiva. A ideia é como se miniaturizasse o cirurgião e colocasse no interior do abdômen da paciente. Isso permite maior precisão. A EndoWrist, que o professor Brito acabou de falar, que é o movimento de punho, diferente da laparoscopia, que as pinças são rígidas, trouxe a robótica uma precisão muito maior, a câmera tridimensional que permite identificar inervação e preservar a inervação, a sutileza de dissecção que vocês vão ver aqui, porque o robô tira a sensação tátil. Como o cirurgião opera remotamente, ele não tem a sensação de tato, mas a sutileza na dissecção e alguns truques que eu vou falar aqui para vocês, permite que ele tenha uma sensação indireta do tátil e faz com que essa cirurgia seja de mais precisão. Ficou tão popular que não é incomum encontrar outdoors como esse nos Estados Unidos fazendo propaganda de cirurgia robótica. O movimento de EndoWrist, além de ter esse movimento de punho das pinças, o robô faz um filtro do tremor da mão do cirurgião. Isso prolonga a vida útil de cirurgiões que muitas vezes com certo tremor de mão, tem dificuldade de fazer, por exemplo, a videolaparoscopia, o robô filtra e elimina esse tipo de tremor.
Aqui um mapa mostrando como os Estados Unidos e a Europa ainda tem a maior parte dos robôs. Isso aqui é antigo, já está quase 4.000 nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira a América Latina ainda engatinha em termos de número de robô. O professor Brito falou em relação à certificação, e vale a pena a gente frisar isso com clareza. A certificação do robô, como a única plataforma existente, ainda é a plataforma da Intuitive, a plataforma do Versus está chegando agora, vamos dizer assim. A patente foi quebrada no ano passado da Intuitive. Então, é a Intuitive que definiu todos os steps de certificação e de formação. Quando eu fiz a minha certificação, há 7 anos atrás, nós tínhamos 6 anos de cirurgia robótica no Brasil. E era muito mais complexo. A gente precisava ir para Houston, ficava 1 mês em Houston. Hoje, tudo isso foi mais resumido e a certificação pode ser feita inteira aqui no Brasil. O primeiro passo é o simulador. Então, são 20 a 40 horas de simulação, com exercícios sequenciais, com nota, em que o aluno, à medida que progride, ele pode passar para o exercício seguinte, se tirar a nota mínima preconizada pelo equipamento, pelo instrumento, e esse exercício tem a função de desenvolver a habilidade de controle fino do robô, a intimidade com os braços, com as pinças. Como eu disse, o robô é muito forte, e uma pinça, por exemplo, fora do campo visual, pode cortar um fígado, cortar a aorta, cortar uma cava, inadvertidamente, porque ele é muito forte. Ao mesmo tempo, ele permite movimentos muito delicados, mas para ter esse controle entre a força e a delicadeza, o cirurgião precisa de um treinamento que começa com simuladores. Antigamente, só a Da Vinci tinha simulação em robótica. Hoje, diversas empresas têm simuladores, algumas melhores, inclusive, que a Da Vinci. O segundo passo é conhecer. É como um piloto que precisa conhecer o avião que ele voa. O cirurgião que vai operar uma plataforma diferente como essa tem que conhecer tudo do robô. Existem falhas no equipamento, ou faltas, que a gente chama, que são recuperáveis, mas que se o cirurgião não conhecer detalhes do robô, ele não consegue recuperar aquela falha e pode levar risco para o seu doente que está sendo operado por aquela plataforma, por aquele equipamento. O segundo passo do treinamento, depois que ele conheceu bem, passou pela simulação, conhece bem o equipamento, passou nas provas do equipamento, do manual do equipamento, que existem provas teóricas para ser vencidas também nesse treinamento da Intuitive que existe hoje, o cirurgião vai para um treinamento que é chamado treinamento in loco no robô. O que é esse treinamento? É um treinamento com caixa preta, mas agora não mais em simulador, com o próprio robô, para ele sentir a dificuldade de se manipular as pinças robóticas, a leveza, a delicadeza da manipulação do console e dos bocais do console, mas mais que isso, para ele sentir aqui, em cada exercício que ele precisa passar para o próximo exercício, qual é o grau de dificuldade entre uma cirurgia videolaparoscópica aberta e uma cirurgia robótica que usa uma plataforma completamente diferente, que ele precisa se adequar àquela visão diferente e à limitação dos movimentos diferente. Ele treina nesse passo também o docking real do robô e, sendo aprovado nessa segunda fase, que envolve de 10 a 20 horas com o robô nessa caixa preta, ele pode ir para o passo seguinte, que é a cirurgia no animal, geralmente no porquinho. A certificação que era fora do Brasil agora pode ser feita em Barretos ou até no Rio de Janeiro. Já tem 2 centros aqui no Brasil que certificam. E uma vez certificado, ele vai para a cirurgia das suas pacientes. E aí, como falou o professor Brito, o aluno vai ser proctorado por um proctor, que é um cirurgião mais experiente, certificado pela Da Vinci como proctor, pela Intuitive como proctor, e esse cirurgião mais experiente vai acompanhar esse aluno num console auxiliar. E a qualquer momento ele transfere o controle do robô para esse console, quando o aluno tem alguma dificuldade, ou se encontra em um momento de resolução de problemas durante a cirurgia robótica, e faz com que esse aluno vá ganhando experiência ao longo do desenvolvimento das suas cirurgias. Calcula-se de 5 a 10 cirurgias proctoradas para um aluno ficar proficiente, mas isso depende do grau da complexidade de cada especialidade, depende da habilidade de cada aluno, depende do treinamento de cada pessoa. Bom, falando em oncologia agora, depois de falarmos de treinamento, vamos falar rapidamente um pouquinho da robótica em oncologia. Um princípio básico da oncologia para minimamente invasiva, a gente já vem seguindo há muitos anos, porque há bastante tempo que a gente faz videolaparoscopia em cirurgia oncoginecológica.
E os 3 princípios básicos oferecer a mesma abordagem que se oferece numa cirurgia aberta. Segundo, não prejudicar o tratamento oncológico, não prejudicar o tratamento do câncer com a nova via de abordagem. E terceiro, oferecer vantagem. Se você tiver uma via de abordagem que não ofereça nenhuma vantagem em relação à tradicional, em oncologia ninguém arrisca mudar a forma de tratamento quando não se tem vantagens daquela nova via, tá? E quais são a necessidade que uma via nova precisa ter para uma cirurgia oncoginecológica, em particular? Primeiro, possibilitar uma inspeção da cavidade pélvica, como a vídeo possibilita, uma inspeção do abdômen superior, uma identificação de cadeia linfática ou de linfonodo sentinela, que usamos muito em oncoginecologia, uma ontectomia radical permitir ser feita por essa via, linfadenectomias pélvicas radicais, que usamos nos tratamentos e nos estadiamentos oncológicos, linfadenectomia retroperitoneal paraórtica, enfim, permitir toda a abordagem que uma cirurgia aberta permite. E tanto a videolaparoscopia quanto a robótica possibilitam toda essa abordagem, tá? Então, vamos começar discutindo rapidamente os 3 principais tipos de câncer que se aborda por videolaparoscopia. O primeiro deles é o colo. O colo era a grande vedete de toda a cirurgia videolaparoscópica. Qualquer cirurgião oncoginecológico, quando se certificava em robótica, o sonho era fazer um Vertaimeigis, que é a cirurgia oncológica que fazia tratar o câncer do colo, por robô. Cheguei a fazer cerca de 40 dessas cirurgias robótica e confesso para vocês que era uma delícia. A dissecção pélvica por robô é muito mais fácil de ser feita por muitos aspectos. A videolaparoscopia, às vezes, você não chega no oco pélvico com tanta facilidade, no assoalho pélvico, porque a ótica, às vezes, não permite uma angulação tão boa quanto a ótica robótica, com visão tridimensional, possibilita. E era muito bom fazer essas cirurgias por videolaparoscopia. Os estudos iniciais mostravam que, de fato, tinha menos tempo de internação, menor sangramento, quando se comparava com a cirurgia aberta, semelhante à videolaparoscopia. Porém, como tudo em medicina, às vezes, algumas respostas nos surpreendem. Esse estudo, o estudo chamado LAC, o LAC Trial, foi um estudo que comparou a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia tradicional, a laparotomia, para tratamento da esterectomia radical no tratamento do câncer do colo do útero. E os resultados desse estudo multicêntrico, muito bem desenhado e conduzido, inclusive com participação do Brasil, entre outros países, em que eles pegaram estágios, desde o estágio 1A até o estágio 1B, onde a gente pratica a cirurgia como tratamento exclusivo no tratamento do câncer do colo, cerca de 16% delas eram cirurgia robótica. O que eles encontraram? Um maior intervalo livre de doença, do disease-free survival, no grupo da laparotomia, uma maior sobrevida global no grupo da laparotomia. Em outras palavras, a cirurgia minimamente invasiva piorou tanto a sobrevida global quanto o intervalo livre de doença. E várias explicações tinha para isso, talvez a manipulação do colo, talvez o pneumoperitônio com a cúpula vaginal aberta. Enfim, independente da explicação, hoje não há segurança para cirurgia minimamente invasiva no colo do útero. Isso foi tão impactante que o FDA chegou a soltar essa nota. Não foi especificamente para o colo do útero, na verdade, foi para mastectomias ou adenomastectomias robóticas, que trouxe também alguns problemas nos Estados Unidos, logo na sequência da publicação do LAC Trial, e essa recomendação de se tomar cuidado com a cirurgia robótica em oncologia persiste no site do FDA até hoje. Hoje nós já temos um trial na adenomastectomia que mostra segurança para a realização desse procedimento por robótica, mas ainda existe essa recomendação ali colocada. O endométrio, e talvez por isso o professor Brito falou que é onde hoje a gente tem uma principal indicação da cirurgia robótica como tratamento para oncoginecologia. Isso por quê? Vejam esse estudo, que em cerca de 5.664 mulheres, quando comparou a cirurgia robótica com a aberta para estágios iniciais de câncer de endométrio, as complicações foram significativamente maiores na cirurgia aberta, inclusive complicações graves, como tromboembolismo, por exemplo. Esse outro estudo com 1.000 mulheres mostrou a mesma coisa e mostrou um dado interessante. 31% de complicações graves em obesa contra 3 a 4% de complicações em não obesas.
como a maioria das pacientes com câncer de endométrio, até pelo próprio fator de risco, são pacientes obesas, talvez aqui a cirurgia robótica, de fato, tenha uma aplicabilidade muito boa. Esse estudo, por exemplo, avaliando a cirurgia robótica em obesa, mostra exatamente isso, baixíssima taxa de tromboembolismo e tudo aquilo que nós vimos de vantagens em relação à cirurgia minimamente invasiva. Tanto que quando você compara com a videolaparoscopia, existem pequenas vantagens da robótica, que é justamente a redução dessas complicações, talvez pelo fato de, em pacientes obesas, a videolaparoscopia ser muito mais difícil de ser praticada, exige muita experiência do cirurgião, e o robô, por ter os braços parados em posições estáticas, como o cirurgião desejar, como o cirurgião definir, ele mantém a cirurgia menos cansativa e transcorrendo de uma forma mais uniforme. De qualquer maneira, a maioria dos guidelines já recomenda tanto o endométrio quanto o ovário, que nós vamos ver agora, como sendo passível de ser factível de ser feita por via robótica. Esse estudo, por exemplo, compara a laparoscopia com a via robótica, essa é a casuística, e veja que tem bem menos complicações, semelhante ao que nós vemos na videolaparoscopia. Talvez, nesse estudo aqui, que foi um estudo muito bem conduzido, mostrou menor histórico de diarreia. A gente tem muita diarreia em pós-operatório de linfadenectomia paraórtica, por denervação parasimpática. Muitas vezes você não enxerga parte das fibras parasimpáticas e denerva. E com o robô você enxerga e preserva essas fibras, então teve menos episódios de diarreia. Mas uma vantagem pequena em relação à laparoscopia. Ela é factível, então, para tumores restritos à pelvis, exige uma equipe preparada, o câncer de ovário precisa ser tratado em um cancer center, com certeza. A retirada tem que ser hermética dentro de endobag e facilita muito a conservação do ovário para pacientes jovens, particularmente com tumores borderline do ovário. Em relação ao custo-benefício, o professor Brito abordou bem. Esse estudo, são todos estudos retrospectivos, não tem nenhum prospectivos, mas ele esbarra no fato de que o monopólio da Da Vinci subia muito o custo e ainda sobe da cirurgia robótica. Então, é muito complicado de falar em custo-benefício hoje dessa plataforma. Essas novas plataformas que o professor Brito mencionou, a Versus, tem um modelo desse aqui na Redditor, eu tive a oportunidade de testar esse modelo. Ele é muito bom, os braços são independentes, então não tem problema do docking. Docking robótico tem que ser em posições específicas. Esse aqui pode ser um docking como o da videolaparoscopia comum. É muito fácil manipular. Talvez em alguns momentos um pouco menos friendly que o Da Vinci, mas é questão de tempo e de ajuste, que é questão de embreagem, são pequenas coisas, mas que, com certeza, essa plataforma ainda em evolução, em pouco tempo disponível, deve baratear muito o custo da cirurgia robótica. Outras plataformas, como o professor Brito citou, por exemplo, a Hugo Haas, que é um outro sistema, esse Senhance também, que é um sistema da Transinterix, também está em fase final de teste nos Estados Unidos. Esse Mira, um pequeno robô, um robô minúsculo, da Virtual Incision, e promete ser muito mais versátil que os robôs atuais e muito mais preciso no controle e muito mais fácil o aprendizado com ele. Também em teste, não disponíveis para comercialização, mas com certeza em breve estará disponível. Aqui um pequeno vídeo só para mostrar para vocês como o robô, apesar de forte, veja a delicadeza com que se consegue apresentar, mesmo em locais que você precisa apresentar grandes vasos, como esse, em cirurgia aberta nós teríamos, por exemplo, dificuldade, ou na vídeo, no robô nós não temos dificuldade em fazer isso. Aqui, operando uma suprarrenal, onde é muito delicada, veja que a gente toca a estrutura várias vezes, aqui, ó, de novo, você encosta e toca a estrutura para ter aquela sensação tátil-like que nós chamamos, ou seja, para ter uma impressão tátil, que na verdade não é tátil, mas nos ajuda a ter essa impressão. E veja a precisão com que se pode operar sobre grandes vasos, sobre estruturas perigosas na pelvis, usando um robô. E aqui no nosso serviço, o que nós podemos dizer de como nós estamos caminhando? Primeiro, podemos dizer que na videolaparoscopia, como falou o professor Brito, nós caminhamos muito. Nós estamos hoje fazendo bastante cirurgias de alta complexidade por via laparoscópica, e isso me deixa muito feliz. Eu fui um dos que
sempre acreditei nessa possibilidade, quis muito isso, e hoje vejo que isso está se realizando, particularmente na oncologia e na ginecologia, que já está mais adiantada que a gente, inclusive nisso, isso é muito claro. Nós tivemos recentemente um simulador aqui para os nossos residentes e médicos do departamento que usaram um simulador de cirurgia robótica, e para mostrar como a tecnologia está cada vez mais próxima de nós, e isso também me deixou muito contente de ver essa possibilidade aí. Tem uma parceria em andamento, que é isso que o professor Brito falou, e nós estamos participando dela. Na verdade, essa parceria entre a Unicamp e o Hospital Vera Cruz, para troca de tecnologias aí, de transferência de tecnologia, com o intuito de aprimorar a cirurgia robótica, que o Vera Cruz já tem ali. E nessa parceria, nós fomos convidados, quem, na verdade, tem um curso desenhado para isso é a urologia, por enquanto, ainda com a URO, que são quem mais tem a demanda de cirurgias robóticas, eles desenharam um curso e nos convidaram a mim, em particular, e o professor Brito, e nós estamos participando da elaboração desse curso, está em fase final dessa parceria, então, assim que finalizar tudo, no início do ano, a gente já deve ter uma data para um primeiro curso de cirurgia robótica, em que a gente vai ter aqui a Unicamp participando disso, e nós aqui do departamento como convidados participando também disso. Eu não poderia esquecer de agradecer, e cito aqui esses nomes, que é muito importante, particularmente eu falo agora da laparoscopia na oncologia, a professora Ilza, que nos ajudou muito a avançar com esses treinamentos, professor Brito, que desde a chegada dele, além de ajudar muito, ele deu continuidade a vários treinamentos na medicina experimental que eu tinha iniciado ali, e com muito mais amplitude, abrindo para os residentes e fazendo um treinamento muito bom. Professor Zeferino, que nos apoiou desde o começo, doutor Júlio na oncologia, que continuamente nos apoia aí para avançar na minimamente invasiva, doutora Joana, doutora Sofia, que sempre foram pontos de apoio, e não poderia esquecer de falar do Dr. Luiz Otávio e o Dr. Bácaro. Os dois aí têm apoiado muito, têm dado muita ênfase a esse programa nosso, que está cada vez avançando mais. E, por último, agradecer ao Alexandre, o engenheiro nosso, que, além de ajudar muito, ele está muito empenhado no treinamento dos nossos residentes, é alguém que tem uma energia muito grande voltada para isso. Sei que tem muito mais gente envolvida em tudo isso, peço desculpas aqui, não caberia o nome talvez de todos, mas todos são importantes nesse processo que tem amadurecido muito aqui na nossa instituição. Então, por último, eu diria como mensagem final, a via minimamente invasiva deve ser muito cuidadosamente indicada em doença maligna. Diferente da doença benigna, como mostrou o professor Brito, onde ela é preferida, na maligna nós temos que tomar muito cuidado. Em alguns casos, ela é até contraindicada. Mas para casos selecionados, beneficia com certeza o paciente. A cirurgia robótica tem menor curva de aprendizado, eu sou um dos cirurgiões que acredito nisso, alguns não acreditam mesmo, como disse o Brito, mas eu acho que reduz sim a curva de aprendizado, porque eu tenho visto isso na prática com assistentes meus. Não há evidência da superioridade da robótica em relação a vídeo na maioria das situações em oncologia ginecológica. Mas é a plataforma do futuro. Eu não tenho dúvida que no futuro nós não vamos estar discutindo vídeo versus robótica. O robô vai ser muito popularizado e vai estar disponível em todas as instituições, e nós temos que pensar na formação dos futuros cirurgiões e incluir uma formação em robótica de alguma maneira, ainda que em simulação em robótica, talvez. Considerar custo-benefício assim individualizado em cada caso e lembrar sempre, a melhor via cirúrgica é a que melhor beneficia a nossa paciente. Acho que era isso. E agradecer mais uma vez o convite e o privilégio. Eu vou pedir para vocês, entre vocês, olharem o chat, fazerem as perguntas e responderem. O professor Gustavo está levantando a mão também. Professor Gustavo, se o senhor quiser falar, por favor, seja bem-vindo à nossa reunião. Bom dia a todos. Meus parabéns, gostei de ver, Brito. Torres, muito bom. Sabe, Brito,
A primeira vez que eu me vi frente a uma cirurgia robótica foi uns 12 anos atrás, eu ainda estava na chefia da ONU, estava no Baptist Hospital em Miami, e foi feita e o colega falou para mim, tem uma cirurgia na sua área, você quer ver lá? Fui lá assistir, era uma esterectomia por serenômetro, uma paciente que tinha feito cirurgia de redução de estômago, aquela coisa toda, cirurgia. Muito bem. Assisti tudo, fiz 2 perguntas e cheguei aqui e falei para o grupo, olha, acabei de assistir uma cirurgia robótica. O que você achou? Eu falei, maravilha. Fiquei estupefato. Eu teria feito um décimo do tempo, um terço do tempo e um décimo do custo. Com certeza. Tanto que o colega falou para mim, esse da 20 vai ser retirado porque foi comprado um novo e eles vão reformar esse aí e estão vendendo por $1,5 milhão. Vamos comprar e colocar no Brasil? Eu falei, se eu tivesse $1,5 milhão, eu não estava trabalhando mais, eu estava passeando e tirando férias e acabou. Sabe, Brito e Torres, a laparoscopia começou há muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, em 1968 eu era R1, metade do século passado. E tinha um doutor que vinha de São Paulo uma vez por semana com um laparoscópio próprio para fazer pequenas coisas de laparoscopia. Pra você ter uma ideia, o laparoscópio tinha a luzinha na ponta. Não era por fibra ótica, evidentemente. E ele não podia encostar em nada, porque se encostasse numa víscera, queimava, depois de algum tempo, da luz acesa. Muito bem. Então, se passaram 50 e poucos anos para que a gente possa já passar a ter laparoscopia para todo mundo. E melhoramos muito. Mas o grande problema que eu vejo é que continua sendo restrito aos grandes hospitais e agora já um pouco mais para outros hospitais. E nós já conseguimos muita coisa aqui no próprio CAISM. Então, começa por aí. Nós precisamos ter um material adequado num país onde o custo de tudo isso é problemático. Para assistência ao paciente do SUS. A robótica, sem dúvida nenhuma, tem um grande futuro. E a gente tem que treinar o pessoal. Tanto que eu estou conversando com o Júlio, eu ofereci a ele simulador para que ele possa mandar R4 e R5 da Pelvis para fazer na Mandic. Nós temos simulador de robótica e de laparoscópica para que ele possa, o nosso R4 e R5 possa fazer. Mas uma coisa é importante. A evolução da cirurgia foi muito grande. Do bisturi, nós passamos para o bisturi elétrico. Então, só que a técnica cirúrgica tem que ser a mesma. A tática e a abordagem é diferente. Então, o doutor precisa conhecer, ao fazer uma esterectomia, os tempos da esterectomia, a ligadura dos ligamentos, etc, etc. Tem que, tecnicamente, saber tudo isso para depois ele fazer a parte robótica. Ou laparoscópica. E, logicamente, vai se corrigir muita coisa. Sabe, Torres, ainda não estou com aquele tremor que o Brito falou ainda. Não tem esse tipo de problema. Então, você pode ver aí que não tem. Mas, de qualquer forma, eu acho que é válido. Eu acho que o nosso residente tem que treinar muito na cirurgia aberta, mesmo porque qualquer complicação na robótica e na laparoscópica, você vai abrir para corrigir o que aconteceu. E, logicamente, depois que ele tiver o preparo adequado em cirurgia aberta, ele passar para cirurgias minimamente invasivas, que tem vantagens. Por exemplo, você tem menor complicação pós-operatória, com certeza, menor perda sanguínea. Aumenta o tempo cirúrgico na laparoscópica, aumenta muito mais o tempo cirúrgico na robótica. Então, tem vantagens e desvantagens. E algumas vezes nós inferimos, isto vai ser melhor. E acabamos de ver na robótica, na minimamente invasiva, que em câncer de colo de útero, por enquanto, abre-se que você vai ter mais probabilidade de ter menos probabilidade de ter complicações. Mas então, acho que o nosso residente tem que aprender cirurgia aberta, conhecer a técnica e a tática da cirurgia aberta e aprender todas as técnicas e táticas das cirurgias minimamente invasivas. Eu acho que isso é importante, porque esse é o futuro. Mas entendam que tem que conhecer toda a técnica e tática de cirurgia aberta para que você possa, com certeza,
evoluir para as coisas. Ao invés de usar o bisturi, você vai usar o bisturi elétrico para cortar, ao invés de usar o bisturi com lâmina. Pronto, as coisas vão evoluindo com certeza. Acho que é isso aí. Meus parabéns pelos dois. Gostei de ver. Obrigado pelos comentários, professor. Obrigado, professor Gustavo. O senhor sempre tem uns comentários, além de tudo, traz uma bagagem histórica, importantíssimo. Eu acho que aquela questão do tempo que o senhor falou mudou muito. Quando o senhor foi, eu acho que estava no início da robótica. Hoje tem até uma pergunta da Sofia aqui, se me permite, Fernando, eu vou até responder. Depois o Brito pode dar também a opinião dele, se quiser. Por favor, a reunião é de vocês, tá? Vocês leiam o chat como vocês quiserem conduzir. Imagina, o professor Gustavo, porque ele é nosso professor, vocês que mandam. À disposição. Obrigado. Eu vi que a professora Sofia pôs uma pergunta aqui muito pertinente. Tá? Ela colocou o seguinte, se eu entendi bem. Primeiro, o tempo de sala entre uma cirurgia e outra, se é grande. Segundo, se o corte do robô é maior do que o corte da vídeo no abdômen, os cortinhos do robô. A primeira resposta à pergunta dela, se a plataforma for SI, é bem maior, Sofia, tá? Porque a plataforma SI são pinças de 9 milímetros, 8, 9 milímetros de abertura, tá? A pinça da plataforma XI é 7 milímetros, mas mesmo assim é maior que a vídeo, que é de 5 milímetros, a maioria da vídeo, tá? Na verdade, para ser honesto com você, essa diferença de 2, 3 milímetros não traz muito impacto. O que mais traz impacto, Sofia, no robô hoje, que eu acho que ele precisa evoluir muito, é o docking. Então, por exemplo, o robô tem um docking fixo. Claro que esse docking, o que é o docking? É a posição das pinças com que você entra no abdômen. E se você entrar, a pinça tem que ter no mínimo 8 centímetros de distância uma da outra. Ela tem que formar um arco no abdômen para que os braços trabalhem livremente, não colidam um com o outro. Tudo isso, claro que é muito da experiência do cirurgião e você modifica o docking. Mas, de certa maneira, esse docking às vezes torna as cicatrizes um pouco antiestéticas, porque às vezes, por exemplo, para abordar o abdômen inferior e o superior, eu preciso fazer um arco acima do umbigo e vai ficar furinhos acima do umbigo. E às vezes a vídeo eu conseguiria fazer escondido na marca da calcinha, lá para baixo, eu conseguiria na marca do biquíni ali, até da paciente, até isso a gente consegue fazer com vídeo, que é mais livre. Mas isso as plataformas também estão evoluindo. O Versus, por exemplo, que o Brito falou, já não é um docking fixo, porque não é as 3 pinças presas no esqueleto robótico. São 3 pinças separadas, 3 robozinhos que conversam entre si e você doca como se fosse uma vídeo em qualquer local que você quiser. Isso também está melhorando. Agora, o tempo de sala, Sofia, é a mesma coisa do tempo que o Dr. Gustavo falou. Depende do volume seu. Então, por exemplo, a maior parte dos hospitais começa com 2 robóticas por dia. Tem uma de manhã e uma à tarde, para dar tempo de limpar, de montar o aparelho, porque o robô ele é revestido por uma capa estéreo em toda a estrutura dele. E no começo, os enfermeiros que são treinados para isso, que vão lá na Da Vinci treinar e voltam, têm um pouco mais de dificuldade. Aqui o Veracruz, por exemplo, começou, eu ajudei no Veracruz no programa de instalação da robótica aqui, e a gente colocou uma por dia, depois colocamos 2 por dia. Hoje tem dias que a gente faz 4, 5 robóticas, porque os enfermeiros já estão bem treinados e trocam aquilo, preparam aquilo enquanto o enfermeiro está pegando o material cirúrgico e trazendo para a sala do anestesista, ele está revestindo o robô. Então, ele já ganhou prática, ganhou experiência. A mesma coisa é o tempo cirúrgico. Hoje, a gente faz cirurgia robótica com o mesmo tempo de vídeo e com tempo muito próximo de cirurgia aberta. Então, depende da experiência. Eu, hoje, estou com 171 robótica no total. Eu certifiquei há 7 anos atrás, então, ao longo desses 7 anos todos. Confesso para você que, no começo, minhas robóticas eu deixava o dia inteiro para uma cirurgia robótica. A verdade é essa. Eu deixava... era uma cirurgia pélvica, começava de manhã e ia até a tarde, sem pressa, aquela coisa. Isso tudo vai melhorando com a habilidade do cirurgião, com o volume de cirurgia feita, com o domínio da tecnologia, é basicamente isso. Deixa eu só ver aqui o resto das perguntas. O Cássio perguntou de protótipos com resposta tátil. Eu sei que eles estão realmente trabalhando bastante com a questão do EndoWrist, mas nenhum produto específico, Cássio, exatamente para isso.
Mas o pessoal acredita que trabalhando na movimentação mais precisa, isso pode facilitar, mas nada específico para a resposta tátil. Sobre a pergunta do leasing de robô, da Sofia, da probabilidade do caísmo. Então, a gente fez uma primeira tentativa, Sofia, junto com o João, através de emenda parlamentar, no final de 2018, antes da pandemia, começo de 2019. Quando a gente entrou no sistema, a gente teve dificuldade para fazer a solicitação, porque a gente tentou comprar modelos anteriores ao modelo que estava sendo instalado. Na ocasião, o novo era o XI e o antigo era o S e o SI. Então, a gente estava tentando ver o modelo mais antigo para poder adquirir. Teve dificuldades burocráticas em relação a valores e a propósito da compra. Então, a gente tinha uma verba, mas acabou não podendo ser aplicado para essa verba. Então, a gente entrou em contato com o professor Zeferino, ele sugeriu que a gente tentasse novamente, ou através de emenda, ou através de outros programas como o Pronon. E a gente agora entrou em contato com o pessoal de Barretos para tentar ver como que eles fizeram a aquisição, foi basicamente via Pronon. Então, a ideia é fazer um projeto focado no Pronon para tentar fazer essa compra. A gente vai tentar novamente esse ano. A gente está tentando organizar isso dessa forma. O valor de aluguel de leasing de robô sairia 80 mil por mês, e aquilo que a gente comentou seria muito caro. Então, inclusive, uma coisa que o João falou foi, Luiz, você não acha melhor esperar essa quebra de patente? Por quê? Porque o que acontece? Para a gente deixar o robô instalado, Sofia, a gente não tinha nenhuma sala própria no centro cirúrgico para o robô. O Alexandre foi com a gente. A sala que se faria o robô, ele teria que ampliar um pouco a sala, eu não sei se é a 2, essa sala aqui. Tem a sala inteligente, que é a 3, do lado da inteligente. Essa que dá parede com a recuperação, ela teria que ampliar mais ou menos 1 metro para caber o docking, se for um Da-Vinci SI ou XI. Mas com o Versus é menor, e aí você não precisa quebrar a parede. Então, a gente acredita que em 2 anos, tendo modelos mais baratos e com docking não fixo e com menor arcabouço, você não precisa reformar o nosso centro cirúrgico para poder colocar. E em relação ao tempo de sala, eu acredito, Sofia, que vai aumentar. A gente tem um tempo de sala médio de 1h15, a gente vai ter mais meia hora de tempo cirúrgico e provavelmente mais meia hora para desencapar todo o material e recapar o material. Fernanda, a Sofia perguntou aqui sobre o docking, né, Sofia, se dificulta para paciente obesa. Na verdade, não, Sofia, o docking ele é difícil no início, mas pela experiência do cirurgião, da abordagem onde ele quer ir. Para obesa, o robô opera como se fosse, por isso que ela é grande, onde ele se sobressai na obesa. O docking é igual, o docking vai de 7 minutos a 30, 40 minutos, depende da experiência de quem está docando. Eu comecei fazendo docking de 30 minutos, hoje não chego a 7, mas não passa de 10 minutos docks. Então, são docks rápidos, independente se é obesa ou não. Essa é a grande facilidade do robô, a obesa é igual. A Renata perguntou sobre estimativa de pinça que o hospital tem cobrado em uma robótica. Eu não sei se a porcentagem do valor em relação ao aluguel está envolvido a manutenção das pinças. O Torres deve falar isso melhor para a Renata. Em relação ao valor cobrado por cirurgia, isso varia de hospital para hospital, né, Torres? Tem hospital que tira 100%, até cobra 3, 5, 8, 10 mil a mais por procedimento ser robótica. Em relação à estimativa de custo, eu acho que deve ter um percentual considerável nesse aluguel, entre aspas, do valor, porque o que realmente o problema é a manutenção, né, Torres? Não sei se você quer comentar alguma coisa que a Renata falou. Exatamente. Eu sei da discussão lá do Vera Cruz, é uma discussão aberta, não é nada secreto, então a gente pode comentar aqui. As pinças, o custo varia muito como é um monopólio, infelizmente é um monopólio, e no Brasil a Stratner representa a Intuitive e eles têm um monopólio. Então, a pinça já vem importada de lá, já tem um custo, entendeu? Ela chega aqui e o hospital chega ao hospital essa pinça a mais ou menos $1.000, mais ou menos, tá? A pinça. Só que como você pode usar ela 10 vezes,
o custo cai 10 vezes, tá? Cada pinça, o sistema Da Vinci, depois da 10ª utilização, ele trava, ele reconhece e trava. É que já é uma forma, porque aquela pinça daria para usar umas 15, mas tudo bem. Isso aí é estudo deles e eles adaptaram e colocaram que é 10 vezes. Então, é o valor que fica por pinça por hospital, a média é esse. É mais ou menos isso. Se dividir por 10, dá mais ou menos $100. $100 hoje dá mais ou menos R$500. Se você for usar R$600, não sei quanto é o dólar, mas se você for usar, por aí, né? Se você for usar, por exemplo, 3 pinças, vai para R$1.500. O hospital que quer tirar um pouco de lucro na robótica, ou pagar um pouco dos custos dele com a robótica, vai colocar no mínimo 3, 4, 5 mil. Depende de quanta cirurgia você faz e depende da filosofia do hospital. Então, por exemplo, o Einstein, no começo, ele praticamente subsidiava o custo da robótica inteira. É como se o hospital dissesse, eu não quero ter lucro com a robótica. Porque ele queria, na verdade, que a robótica desse a ele o status de um hospital que está à frente, que está tecnológico. Então, ele bancou esse custo. Agora, quando o hospital não banca esse custo, vamos pensar no nosso caso. A gente teria que saber que teria esse custo. O custo é mais ou menos esse, tá? Eu não sei no sistema público se tirando imposto isso fica mais barato ou não fica, não tenho ideia disso. Mas no sistema privado ela chega mais ou menos a esse custo. A expectativa é que com esse versus aí, Gustavo, chegue a baratear talvez até 10 vezes o custo da robótica. Eles falam isso, essa possibilidade existe. Não sei se isso é verdade, eles falaram isso lá quando eu fui experimentar a plataforma, talvez barateie esse custo do versus. Eu não sei se tem mais questões aqui do que eu estou vendo, eu acho que eu não estou achando mais. Mas, assim, vocês estão vendo alguma coisa a mais? Eu acho que estão todas respondidas, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento e uma mensagem final, porque eu acho que é muita novidade. Eu que sou lá da obstetrícia, para mim isso é um mundo novo, estou até com vontade de começar a fazer alguma coisa diferente para mexer nesse robô, né? Mas eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento, uma mensagem aí dessa novidade toda, dos caminhos que a gente tem que trilhar para estar sempre up to date, né? É esse nosso objetivo para nós, para os nossos residentes e para o cuidado com as nossas mulheres. Vou pedir para vocês fazerem isso, por favor. Acho que eu queria só dizer que a gente precisa dessa tecnologia, eu acho que ela vai ter sua utilidade, é como o Torres falou, acho que é uma questão de tempo. Eu acho que a gente precisa estar envolvido com essa tecnologia, porque nós somos pessoas formadoras de opiniões, nós somos líderes das nossas áreas, eu acho que a gente precisa estar a par dessa tecnologia. Me dei conta quando eu fui dar aula no Congresso Americano de Laparoscopia e um colega me perguntou se eu já fazia robótica. Eu falei, não, mas ele falou, você não faz? Eu falei, não, mas eu sou um docente da Unicamp, eu preciso me envolver, e foi por isso que eu fui atrás de saber a tecnologia. Então, eu acho que é importante a gente estar a par disso e ser formador de opinião e buscar exatamente o melhor para o nosso cuidado assistencial, né? Como o Torres comentou, existe o lado das pessoas que quer trazer essa tecnologia para o bem das nossas pacientes, existe também um grupo que está mais preocupado com a questão de mercado, com a questão de reserva. Eu acho que o nosso papel como formadores de opinião é estar sempre do lado do acadêmico, da formação assistencial. Eu acho que é isso. Eu tenho esperança que com essa quebra de patente, isso popularize e que a gente busque boas opções, né? E assim, não defender uma bandeira, né? Eu fico pensando aí na oncologia, né? Quando saiu, por exemplo, o LAC-Trial para colo, como deu um nó na questão da aberta para o laparoscópico, né? Então, é assim, não é sou ferrenho defensor da robótica, não. Sou ferrenho defensor de todas as vias possíveis para minha paciente e fazer o melhor para ela, como o próprio professor Gustavo comentou no começo. Acho que era isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado ao departamento. Eu faço minhas palavras do professor Gustavo Brito, ele resumiu tudo. Eu acho que é exatamente isso. Eu só vou acrescentar que eu não acho, eu acho que nós já estamos up to date, Fernanda. Em relação à assistência aos nossos pacientes, nós não estamos devendo absolutamente nada. Nós temos uma assistência aqui de ponta
e o que há de minimamente vazio para ser oferecido para ela, a gente já, com todo esse esforço que a gente sempre faz, a instituição como um todo, né, todo mundo lá, o Luiz Otávio, você, aí, do ponto de vista administrativo, nós aqui, os docentes, enfim, todo mundo, a gente já leva para elas o que há de melhor hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, não há nenhuma nossa preocupação. Claro que a gente tem que ter essa preocupação formacional, porque eu acho que é a tecnologia do futuro. Acho que vai ser difícil segurar isso, porque isso vai baratear e vai popularizar. E à medida que isso acontece, os nossos alunos vão precisar ter algum contato, etc. Mas só o fato de ter visto que a gente já, até um simulador trouxemos aí, eu fiquei muito feliz, Fernanda. Quer dizer, nós já estamos bem up to date. Acho que é questão de tempo. Sabe o que você me lembrou, Torres? O meu chefe do pós-doc, ele não faz robótica. Aí eu pergunto para ele assim, mas por que você não faz? Ele diz assim, não, porque eu não vejo benefício ainda. E ele é muito bom laparoscopista, meu chefe lá. E eu disse, mas você tem um robô, por que você não faz? Ele falou, não, tem um cara que gosta. Na hora que começar a causar benefício para minha paciente, eu faço. Bom, se o cara na Harvard não está tão preocupado, eu acho que assim, tem que estar atento. O cara tem um robô na mão dele, ele vai usar. Mas eu acho que assim, não é desprezar, mas também não é, como o Torres agora fechou muito bem, dizer, nossa, é a única coisa. Não. Então, a nossa assistência acho que melhorou consideravelmente. Né, tanto pela GINEC quanto pela ONCO. Acho que isso é realmente notório de ser falado. Professora Sophie colocou mais uma coisinha para colocar no fechamento aqui. Qual a melhor indicação, aqui ou para cirurgias à distância de regiões onde cirurgiões não querem ficar? Tá um pouquinho excelente essa colocação dela. Eu acho que o Brito também vai ter alguma coisa a falar disso. Na verdade, Sophie, quando eu fui, da última vez que eu fui para Houston, um dos professores que eu fiz amizade lá, que é um entusiasta da robótica lá do Baylor College, ele operou da casa dele. Ele operou da casa dele, foi na casa dele, operou. Eu até fiquei assustado, porque eu fui tomar um café com ele, a cirurgia era às 8, ele estava tomando café às 7h30, eu falei, vai chegar atrasado, mas quem sou eu para falar com o professor que ele vai atrasar? E ele entrou no console lá, que estava na falando, não, vem aqui, o console está aqui no escritório, entrou e operou. Na verdade, era um protótipo de teste, tá? Era protótipo de teste, lá tinha toda uma equipe de backup do outro lado, eles estavam fazendo um estudo que eles estavam fazendo, então a coisa era experimental. Isso aí ainda não é uma realidade, tá? Não é uma realidade porque existem riscos envolvidos na transmissão da informação, particularmente em longas distâncias, no delay, tudo isso está tentando ser resolvido e um dia vai ser resolvido pela tecnologia. E um dia isso vai acontecer, Sophie, mas por hora ainda é um desejo de futuro, tá? Isso aí foi desenvolvido justamente para isso. Para os cirurgiões aqui na Terra, operar, por exemplo, um apendicite lá no espaço, com gente menos especializada que um cirurgião super especializado, colocando lá um robô num astronauta e ele operando. Essa era a ideia original. Mas ainda tem muito delay de tecnologia na transmissão de dados a longa distância para se confiar nisso. Tanto que nem o Wi-Fi a gente usa entre um aparelho e outro. O console e o esqueleto robótico comunica por cabo de fibra ótica. Ali dentro da sala é por cabo. Então, é por questão de segurança. Gente, muito obrigada. Acho que foi excelente mesmo. Agradeço também aos nossos cirurgiões oncológicos aqui, doutora Sophie, doutor Gustavo, doutor Cássio, que fomentaram a discussão. E agradeço imensamente vocês, Torres e Brito, que são amigos, e fico muito feliz de ver todo esse trabalho de vocês aqui tão pertinho da gente. Muito obrigada mesmo. Tá? Eu vou aproveitar, então... Obrigado. Tá? Fiquem à vontade. E vou aproveitar para convidar todos para a nossa próxima reunião. Pedir para a Márcia colocar o slide. Na nossa próxima reunião, que a gente vai estar fazendo o fechamento, né, do mês de outubro aqui, que é o Outubro Rosa. Nós vamos ter a professora Sophie e também mais um convidado, que é o professor Miguel, né, que é educador físico, que trabalhou com a professora Sophie num tema muito importante, que é a importância dos exercícios físicos para pacientes oncológicos. Então, um fechamento do Outubro Rosa com uma visão acadêmica e multidisciplinar do cuidado com as nossas mulheres.
Gente, muito obrigada de coração, Torres e Brito, e aguardo vocês na semana que vem para mais uma reunião aqui do departamento. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.